Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta no nosso 25º Polêmica Espírita. Agradecemos a todos vocês que estão aqui nos acompanhando neste momento e aqueles que irão nos acompanhar. É uma satisfação, uma alegria muito grande estarmos de volta. Agradecemos a vocês pela audiência. No nosso último Polêmica Espírita tivemos, a presença do Marco Milani aqui, com realmente muitas visualizações, um número bastante elevado em função do próprio convidado, em função do tema eletrizante, o tema do momento, que envolve aí a questão política e também a sua relação com o movimento espírita. E estamos aqui de volta hoje trazendo o nosso Paulo Neto, que é a figura constante, permanente aqui no nosso programa, o programa que é de todos nós, meu, do Paulo Neto, de todos vocês, patrocinado pela Rai TV, esse canal que cada vez mais vem trazendo uma contribuição maior, cada vez maior para o nosso movimento espírita, dando espaço aos mais variados estudos, aos mais variados pensamentos, tendo em vista, obviamente, como sempre, a doutrina espírita. Boa noite, Paulo Neto. Boa noite, caro amigo Arthur. Boa noite a todos que estão na sala, a Marlene, o Jorge e o Pigmentos. Estamos aí hoje, de novo, com um tema aí que, de certa forma, é polêmico, infelizmente também, né? Mas eu acho que a gente tem elementos suficientes para esclarecer o tema. Eu até o Arthur, já andei dando a palhinha para o Arthur aí, né? Sim. Então ele viu que é bem fundamentado, então a gente vai. Eu tenho um prazer de compartilhar esse material com vocês, né? E não me sinto. Eu até falo com o Arthur que muitas vezes eu não me sinto o dono do trabalho, porque as coisas vão cair na minha mão, intuições que a gente vai tendo, então não é um trabalho isolado, para falar é meu, não é? Eu não posso falar nunca que esse trabalho é meu, né? Sim. Então eu tenho a satisfação muito grande de poder compartilhar com vocês hoje esse estudo, essa pesquisa sobre a possessão. Muito bacana, né? Então, como o Paulo adiantou aí, vocês puderam ver no nosso banner, o assunto de hoje é possessão. Então, vamos aí adicionar aí a transmissão, o material que o Paulo nos trouxe e vai apresentar para todos vocês. E vocês desejando fazer perguntas, comentários, ao final, as perguntas que nós notarmos terem mais a ver com o nosso tema de hoje, serão selecionadas para que o Paulo possa responder mais ao final do estudo. Então, fiquem até o final, se não puderem, depois assistam até o final. Percebam que o Polêmica Espírita tem como objetivo trazer justamente esses temas sensíveis e importantíssimos para a nossa compreensão da doutrina espírita, tá? Então, vamos lá. Podemos ir então, Arthur? À vontade, pode começar. Então tá. Você falou na pose lá, mas você me passou a bola, eu fiquei esperando aqui. Boa noite, Aline. A ideia de fazer esse programa, inclusive, foi uma conversa que eu tive com a Ari, sabe, a Ari Vilela, da dificuldade que ele está tendo em relação a passar esse estudo para as pessoas. Por mais que fala, a pessoa não quer citar, né? Não quer acreditar. Então, a gente tem esse material, eu acho que vai... uma pessoa de mente aberta, obviamente, que vai entender. Óbvio, como sempre falamos, nós não temos intenção de obrigar ninguém a acreditar na forma que a gente acredita, né? A gente pega os temas polêmicos, faz o nosso estudo e apresentamos para cada um possa avaliar, não é mesmo? Então, obrigar alguém a acreditar, aceitar porque eu fiz ou porque está sendo colocado no programa Polêmica Espírita, não passa pela nossa cabeça. Nós estamos simplesmente compartilhando o resultado de uma pesquisa. Então, nosso tema é possessão, posse física do encarnado. A nossa frase é um pensamento de Jesus, que está lá em Marcos, no Evangelho de Marcos. Espírito desse tipo só pode ser expulso pela oração. Eu busquei essa passagem de Jesus para mostrar que esse tipo de ocorrência é antigo, né? Vamos dizer assim, né? Mas lá na frente nós vamos citar um caso específico narrado no Evangelho de Lucas, para vocês verem que fica bem claro. Bom, vamos fazer uma pequena introdução. Os pontos que desenvolveremos têm como principal objetivo de responder as seguintes perguntas. Existe a possibilidade de um espírito literalmente se apoderar do corpo de uma pessoa? Seria o que se chama de possessão?
Poder-se encontrar algo sobre isso nas obras da decodificação, e já vamos deixar assim estabelecido o seguinte, que para mim, e diante do que eu estudei, você vai usar o termo possessão e o termo incorporação, nós estamos falando a mesma coisa. Tá? Porque a possessão é um espírito possuir temporariamente o corpo de um encarnado, e a incorporação é o espírito incorporar ou entrar no corpo, que seja, de certa forma, é uma possessão temporária. Então, o efeito é o mesmo, tá? Porque, de repente, a gente vai começar a usar um termo aqui só especial, que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. A mesma coisa. São palavras, para mim, hoje, eu diria que sinônimas dentro da nossa pesquisa, que vocês vão ver com o desenrolar do nosso trabalho. Bom, então nós vamos pegar no site lá do Centro Espírita André Luiz, do Distrito Federal, tem uma série de perguntas. E entre essas perguntas, nós encontramos essa aqui. Existe a incorporação de espíritos? A resposta que colocaram lá é a seguinte: no sentido semântico do termo, não existe incorporação, pois nenhum espírito conseguiria tomar o corpo de outra pessoa, assumindo o lugar de sua alma. O que ocorre é que o médium e o espírito se comunicam de perispírito a perispírito, ou seja, mente a mente, dando a impressão de que o médium está incorporado. Então, essa ideia de ser toda a manifestação, comunicação, ser mente a mente, vai estar em várias oportunidades, várias pessoas vão falar isso. Tá? E nós vamos mostrar, mais para o final, vocês vão perceber que nem tudo é mente a mente. Tem mente a mente, sim, claro, mas nem tudo é mente a mente. Então, continuando. O fenômeno mediúnico acontece mais a nível mental. Observadores de pouco conhecimento podem achar que um espírito mal apoderou-se de um corpo do enfermo. Foi esse fenômeno que deu origem às práticas do exorcismo. Então, já está me chamando aqui de observador de pouco conhecimento. Já começou mal. Bom, provavelmente o filme Ghost, todos nós já devemos ter assistido, ou pelo menos é muito famoso, né? E é muito bom de assistir, porque você morre de rir o tempo todo. Né? Ele é muito, muito humorístico, né? E eu achei legal. E se passar de novo, eu tenho que assistir de novo, porque a gente tem sempre os detalhes que tu viu da primeira vez, né? Bom. É engraçado que eles apresentam a médium como uma figura caricata, né? E que seria uma charlatã, né? Sim, no início era. Se fingia, né, como médico. Depois, o bicho pegou pro lado dela, né? É verdade. Então, aí nós buscamos, no dicionário Aurélio, o significado da palavra incorporação, para ver o que se fala aí fora, né, a respeito da incorporação. Então, lá diz o seguinte: tomada do corpo do médium por um guia ou espírito, decida transmediúnica. Essa que é a ideia, né? Então, vamos passar aqui uma série de slides que vai dar uma sequência do filme, dando na sequência do filme, que vai dar a ideia do espírito entrando no corpo esqueci o nome dela. Olda, né? Olda Maia, esqueci o nome da atriz. O nome do papel. Do personagem, né? Do personagem, esqueci o nome. Mas eu acho que é Olda, assim. Olda qualquer coisa. Aí, então, nós temos aqui, ó, o espírito se aproximando, né? Se aproximando dela, né? E aí, ó, aí baixou, né? Estatalou o olho assim, então já está lá dentro do corpo dela. E aí ele já começa a falar, né, com a voz de homem, que negócio todo. Basicamente isso, muito legal essa fase aqui, né? Bom, mas por que eu estou trazendo lembrando esse filme? Porque no programa, né, no programa de transição número 1, pela Rede TV, levado ao ar em 12 de outubro de 2008, o Divaldo estava falando sobre o tema mediunidade. E surgiu uma referência a esse filme, né? Nessa entrevista do Divaldo. Então, o Divaldo fala o seguinte, ó: gostaria de fazer um pequeno adendo. É que, posteriormente, nas comunicações, tem a impressão que o desencarnado entrava no corpo da médium para poder comunicar-se. Essa informação não é verdadeira. Embora o filme seja muito bem elaborado, ele foge um pouco à técnica do fenômeno da mediunidade. Os fenômenos mediúnicos ocorrem do perispírito do médium.
Através do perispírito também. Através do perispírito. Do perispírito é através do perispírito, tá? Bom, continua lá. O perispírito do desencarnado, ao acoplar-se ao corpo astral do médium, então é perispírito, né? Eu usou o termo e está falando perispírito. Transmite as emoções e as suas sensações e através do direcionamento psíquico, comandando o chakra coronário e o chakra cerebral, transmite com naturalidade as informações. Então aqui, no fundo, ele está falando, é mental, não é isso? Está falando que tudo é mente a mente. Isso. Foi um desses detalhes, dos detalhes que no filme me chamou a atenção, dando a impressão que o espírito entra no médium conforme o líquido no vasilhame. Não é exatamente assim. Então, veja bem, eu peguei a informação geral, peguei a informação de um estudioso, um médium de destaque, não tem nada contra ele, não é isso. Eu estou pegando um exemplo, eu podia pegar de qualquer outro, tá? Não tem nada contra, e não estou aqui nem, como se diz, denegrindo a imagem dele, não é essa a intenção, e julgando, estou trazendo um exemplo, só isso. E mais um exemplo que nós vamos trazer agora é um espírito, né? O espírito Camilo, através da mediunidade de Raul Teixeira. Isso está no livro Desafios da Mediunidade, está no prefácio, né? Aliás, o prefácio de 2001, né? Porque não consegui descobrir a época do lançamento, o lançamento é depois, mas o prefácio é de janeiro, para entender que é um período entre o prefácio e a publicação, só para ter ideia, né? Então, perguntou seu espírito Camilo o seguinte: é correto falar-se em incorporação? Ele respondeu o seguinte: não se trata bem da questão de certo ou errado. Trata-se de uma utilização tradicional, uma vez que nenhum estudioso do espiritismo, hoje em dia, irá supor que um desencarnado possa penetrar o corpo de um médium, como se poderia admitir num passado muito distante. Então, observe, nós temos informações, até agora, todas elas negando. Todas elas negando. Ainda falando que quem aceita não é muito estudioso, não entendeu muito Kardec, não. A ideia que está dando é essa. Né? Tudo bem. Então, qual o meu foco? O meu foco, porque naquela pergunta que estava lá do Centro Espírita, foi um conjunto de pessoas, de estudiosos que falou. Na do Divaldo, foi uma pessoa estudiosa de destaque, um médium, e aqui de um espírito, para mostrar que nós encontramos essa informação nos vários lugares, nos vários setores do movimento espírita. Ficou claro? Só esse. Esse que é o sentido. Sem questionamento, sem julgamento de A ou de B ou de C. Não importa. Isso para mim não importa. Bom, nós vamos ver agora uma passagem na Bíblia para referendar que isso é coisa antiga, né? Então, lá são vários casos registrados, vamos pegar um deles, que seria Jesus exorcizando o Gesareno. Geraseno. Também se fala Gesareno também. Tá? Parece que há uma confusão dos nomes lá. Então, fala assim, Jesus e os discípulos desembarcaram na região dos Gerasenos, que está diante da Galileia. Ao descer à terra, um homem da cidade foi ao encontro de Jesus. Ele era possuído por demônios. Não se vestia nem morava em casa, mas nos túmulos. Olha para você ver. A influência espiritual, o que fazia? Então, num quadro deste, todo mundo está pensando que o cara era louco, meu. Peladão lá no cemitério, com os cabelos esgaiados, aquele negócio todo, sem tomar banho, sem nada, esse cara tá louco. E estava lá há muito tempo, inclusive. Muito tempo. E aí, olha, você vê o que a família fazia. Para proteger, né, o prendiam com correntes e algemas. Ele, porém, arrebentava as correntes. O demônio o levava para lugares desertos. Beleza. Aí o Arthur falou assim: Paulo, nós estamos falando de espírito, você vem com demônio, cara? O que é isso? Você tá louco? O nosso tema não é este. Mas eu purei um punhado de coisa de propósito, porque agora eu vou mostrar para vocês o que tem no texto. Então, o que nós temos? Era possuído por demônios, Jesus tinha mandado que o espírito mal saísse dele, e as correntes, o demônio o levava para lugares desertos. Então, dentro do contexto, significa que o quê? Que demônio e espírito mal são palavras sinônimas, porque designam o mesmo ser. Sim. Né? Fica muito claro. Bom, o homem começou a gritar. Então, aqui, nós vamos entender como o espírito que possuía aquele homem o fazia gritar. Né? E esse gritar é agir como louco mesmo. Essa que era a intenção dele.
Às vezes o homem nem queria gritar, o espírito estava lá e fazia gritar, contra a vontade dele. E aqui um detalhe muito interessante é a questão do que prendia ele com a algema e ele conseguia arrebentar. E aí o meu questionamento começa daí. Se a comunicação for mente a mente, como é que essa pessoa adquiriu essa força extraordinária para arrebentar a corrente? Então, precisa de um algo mais do que mente a mente. Né? E eu já presenciei um caso de uma moça, ela até uma moça até franzina, que numa crise lá, cara, juntaram 4 soldados e custaram dar conta dela. Custaram dar conta dela. Eu já vi isso pessoalmente. Então a questão é, se for mente a mente, como que essas pessoas adquirem essa força descomunal, desproporcional ao próprio corpo físico dela? São situações que a gente traz à reflexão, tá? Estamos fazendo a reflexão. A sequência lá que você não entendeu aonde a gente está querendo chegar com essas reflexões. Bom, o que interessa para nós agora, então, está aqui, na codificação. Nós vamos ver como esse tema é tratado nas 2 principais obras da codificação. Não são as mais importantes. Parece que o Paulo teve um probleminha. Oi? Oi? Sem som? Não sei se estamos no ar. Pode ser que o Paulo tenha tido um probleminha. Não, aqui para mim tá normal aí. Oi? Oi? O problema foi aí ou foi aqui? Ô, gente, vocês estão escutando meu som? Eu escuto, sim, estamos escutando. Então onde que está o problema? Não, acho que fui eu que caí aqui e achei que tivesse sido aí. Não. Pode continuar. Vamos que vamos. Jesus protege a gente, pelo amor de Deus. Bom, então nós vamos olhar nas 2 principais obras, que seria o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, que lá que vai tratar desse tema. Né? Então vamos lá. Kardec faz a seguinte pergunta. Pode um espírito tomar temporariamente, e presta atenção, falando temporariamente, não é definitivamente, né? O invólucro corporal de uma pessoa viva, ou seja, o espírito pode tomar o corpo de uma pessoa viva, vai ser bem claro. Isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar do outro, que se acha encarnado neste corpo? Os espíritos responderam. O espírito não entra em um corpo como entra numa casa. Identifica-se como um espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar conjuntamente com ele. Mas o encarnado é sempre quem atua conforme quer sobre a matéria de que se acha revestido. Então, daqui, já de início, está dando a impressão que tudo é mente a mente mesmo. Né? Está fechando com o que foi falado, ou das opiniões que nós vimos. Aí continua lá. Um espírito não pode substituir só que está encarnado. Por isso que este terá que permanecer ligado ao seu corpo até o termo fixado para a sua existência material. Mas quando a gente fala de possessão temporária, não está falando de substituição. Né? Mas, de qualquer forma, a resposta avançou para esse ponto. Beleza. Vamos lá. Agora, Livro dos Médiuns. Dava-se antigamente o nome de possessão ao domínio exercido pelos espíritos maus, e aquele do evangelho que é o caso característico, né? Quando a influência deles ia até a barração das faculdades da vítima lá. E o cara era visto como um doidão mesmo, né? A possessão seria para nós quem? Kardec. Sinônimo de subjugação. Deixamos de adotar este termo, que termo? Possessão. Porque implica igualmente a ideia de apoderamento, ou tomar posse, né? Apoderamento, tomar posse, de um corpo por um espírito estranho, de uma espécie de coabitação, né? 2 espíritos do mesmo corpo, quando, na verdade, só existe constrangimento. E o constrangimento seria mental, né? Então, a palavra subjugação exprime perfeitamente a ideia. Assim, para nós, Kardec, de novo, não há possesso no sentido vulgar do termo. Há somente obsidiados, subjugados e fascinados. Então, o que nós temos? Nós temos no livro dos Espíritos, os Espíritos Superiores respondendo que não há possessão e Kardec aqui concordando. Não é?
Sim. Beleza. Porém, cabe a pergunta. Será que Allan Kardec manteve essa posição até o final da codificação espírita? Né? E aí, nós vamos contar um casinho bem rápido, bem resumido. Esse caso que deu origem à pesquisa que eu fiz. Tá? Até então, também eu defendi a tese de que não havia possessão, tá? Igual a todo mundo. Focado principalmente no livro dos Espíritos e no livro dos Médiuns. Então, né? Então, no ano de 2005, eu morava na cidade de Guanhães, no interior de Minas. E numa cidade vizinha, eu tinha uma amiga que me ligou um dia aflita porque a filha dela estava lá parecendo doida, falando com voz de homem. E que ela estava internada no hospital da cidade. Nós juntamos a equipe do centro, que a gente frequentava, uns 3 ou 4 pessoas, e fomos lá. Chegamos lá no hospital, encontramos essa moça deitada na cama, um homem segurava um dos braços e o outro segurava o outro. E ela falando com voz de homem. A própria mãe não teve coragem de entrar no quarto da filha, só para você ter ideia como que o quarto está. Bom, nós percebemos a situação, vimos, obviamente, que era um caso de obsessão, e muito discretamente mesmo, nós invocamos o espírito e conversamos com ele. E conseguimos convencê-lo a deixar aquela moça, pelo menos naquele momento. Dito e feito, ele saiu, entre aspas, saiu, e a menina voltou assim, como se nada tivesse acontecido com ela, ficou olhando para um lado do outro, o que eu estou fazendo aqui? E o pessoal que estava lá ficou assim, o que esses caras arrumaram aqui? Né? Que até padre tinha levado para resolver o problema da menina, não conseguiu, mas esses caras conseguiram. Né? Mas foi apenas temporário, porque o caso dela era muito grave. Então, nós recomendamos que ela fosse na nossa casa, lá em Guanhães, não sei se era quarta-feira ou segunda-feira, que a gente tinha uma reunião pública, para tomar passe. Íamos pensar que nos passes, podia ajudar. Né? Dito e feito, ela começou aí. Mas só que era um Deus nos acuda, porque nós achamos por bem dar um passe nela separadamente, só ela, na cabine, e por último, e à medida que ela entrava na cabine, ela fechava os olhos e pum! Já vem lá mais um espírito. E fiquei naquela situação, aflição, até que um dia tinha uma manifestação muito, muito resistente, né? O espírito não queria sair de jeito nenhum. E o pessoal me chamou para ver se eu conseguia fazer alguma coisa. Na época, a gente dirigia uma reunião mediúnica e o dialogador eu tinha essa função de dialogador. Bom, então lá, entramos na cabine, a menina estava em pé e eu também ficava em pé e começamos a conversar. Vocês não calculam o que é conversar com a entidade num médium que não tem controle, que solta a entidade, ela fala o que quer e... Deu para entender? Mas Paulo, foi muito... Oi? Parece que a gente não está no ar. Mas aqui no meu está tudo normal. Está normal aqui, ao vivo... Não, e o pessoal está dizendo, está me informando aqui que parece que não está. E aí eu vi aqui no celular, ó, e está rodando e nada. Está sim, está sim. Então tá bom. Porque eu recebi mensagem aqui, estava a Marlene, a Shirley dizendo que não estavam, né, perguntando o que tinha acontecido. Beleza, então podemos seguir. Desculpe aí, é porque vieram 2 informações ao mesmo tempo. Então, quem está tendo dificuldade, sai do coisa e entra de novo no YouTube lá, de repente, né? Então beleza. Aqui está normal. Agradecer aí a Amélia e o Pigmentos de Luz lá do Texas pela informação. Tá. Pode continuar. Desculpa aí, Paulo. Não, tudo bem. E aí, então, eu fui chamado, né? Fui lá e estava conversando com a entidade, eu em pé, a menina em pé, lá, uma dificuldade danada e tal, mas com muito custo e, obviamente, com a ajuda, o espírito resolveu ir embora. E na hora que ele resolveu ir embora, ele falou assim, literalmente, fui. Quando ele falou fui, a menina caiu igual um saco de batata. E eu não tive como fazer absolutamente nada, porque eu não estava esperando. Sim. Né?
2 minutinhos depois, ela levantou assim, numa boa, como se nada tivesse acontecido, porque ela não lembrava de nada que aconteceu naquele momento. E a partir daí que eu comecei a questionar. E o questionamento veio o seguinte: o que fez essa menina cair? Seria que não deu tempo do espírito dela assumir o corpo quando o outro saiu? E em razão deste questionamento, pessoal, sinto muito, agora eu tenho que pesquisar tudo de novo. Voltar na codificação e ver como que isso está lá, porque não é possível, não tem lógica. É uma coisa que eu estava na minha frente, eu estava vendo. Tinha que ter explicação. Né? É, verdade. Bom, e aí, então, que surgiu essa ideia de fazer essa pesquisa. Agora, antes de te avançar, eu vou voltar em um outro tema que toda vez a gente tem que falar, porque não tem jeito, que as pessoas não observam isso. Então, nós vamos ter que falar de novo. Então, é uma coisa importante que Kardec falou, que ele deixou bem claro que o Espiritismo não tinha um ponto final, que tinha se colocado só as bases, e todo mundo está colocando ponto final. Então, assim, está em Kardec, aceita. Não tem Kardec, não aceita. E Kardec não disse isso. Então, o que ele disse lá na Revista Espírita de um ano de 1866? Ele diz o seguinte: o Livro dos Espíritos não é um tratado completo do Espiritismo. Não faça não colocar as bases e os pontos fundamentais, que devem se desenvolver sucessivamente pelo estudo e pela observação. Então, os pontos serão desenvolvidos por gente que vem depois de Kardec, não tem outro jeito. Então, como a gente tem o Livro dos Espíritos, na versão da segunda edição de março de 1860, que é dividido em 4 partes, então o que aconteceu? Kardec fez uma análise de cada parte. Então, em 1866, quando ele disse que não era um tratado completo, que é em junho, ele já tinha publicado 3 dos livros, só faltava o Agênesis, que provavelmente ele já estava trabalhando nele. Então, se eu estou falando que o Livro dos Espíritos não é o tratado completo, o resto também eu entendo não ser um tratado completo. Sim. Até mesmo porque não dava tempo de ver tudo e analisar tudo e muita... Por exemplo, para não ir muito longe, as colônias não ficou bem definido. A questão dos animais não ficou bem definida. Inclusive, ele estava elaborando estudos, juntando documentos para ver a questão dos animais, no mundo espiritual, se nós viemos de lá ou não. Tal. Então, tinha coisas que estavam em aberto. Né? Isso que ele tem que... Bom, então voltando, e como nós vamos citar a Revista Espírita, nós precisamos também colocá-la no devido lugar. Então, no Livro dos Médiuns, Kardec vai traçar uma ordem das obras que devem ser lidas, a ordem que deve ser lida para quem não tem conhecimento de Espiritismo, que quer noções. Então, o primeiro livro, isso para mim foi uma grande surpresa, é o que é o Espiritismo. Por que é a grande surpresa? Porque a gente sempre manda a pessoa ler o Livro dos Espíritos. E a pessoa vinha assim, Paulo, mas aqueles chato, pergunta-resposta, pergunta-resposta. Então, é óbvio que não é para todo mundo, né? Mas no livro que é Espiritismo, ou o cara encanta ou desencanta. É ali, cara, com a doutrina. Entendeu? E aí, se ele encantou, você enfia o resto que ele vai ler na boa, tá certo? E se ele não gostou, que continua o caminho dele, né? Então, vamos lá, Kardec fala o Livro dos Espíritos, primeira obra, segundo livro, desculpa, que é o Espiritismo, segunda obra, o Livro dos Espíritos, e terceiro, o Livro dos Médiuns, e quarto, Revista Espírita. Não colocou mais porque em 1861 não tinha mais livros, obras publicadas ainda, né? Então, ele explica o seguinte, na Revista Espírita, que é uma variada coletânea de fatos, observa, de explicações teóricas, de trechos isolados, que completam o que se encontra nas 2 obras precedentes. Ora, então está falando que o conteúdo da Revista Espírita completa o quê? O Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos. Quem que está falando? Não sou eu que estou falando. Né? E que representa, de certo modo, a sua aplicação, ou seja, a aplicação prática do Espiritismo. Então, por exemplo, lá no Livro dos Médiuns vai falar de evocação de espírito de pessoa viva. Ok? Lá na Revista Espírita nós vamos ver a evocação, vamos ver os diálogos, né? A no Céu e Inferno vai falar dos espíritos que estão lá. Lá na Revista Espírita nós vamos diálogo com os espíritos desencarnados recentemente, o que estão passando. Então tá tudo, muita coisa está lá. Então, muita coisa que está nas obras que dizem principais
está na Revista Espírita, tem coisas na revista que não estão nelas, porque senão é duplicar, né, o trabalho. Aí ele completa lá, sua leitura, né, da Revista Espírita será mais proveitosa e, sobretudo, mais inteligível se for feita depois do Livro dos Espíritos. Você já tem uma noção maior, né? Você já leu o que é Espiritismo, leu o Livro dos Espíritos, na Revista Espírita, você vai ver tudo que mais ou menos está falando na Revista Espírita lá. Desculpa, no Livro dos Espíritos, está lá na Revista Espírita. Ok? Bom, dito isso, vamos lá. Então, a nossa percepção é a seguinte, que a partir do caso dos processos de Morzine, que pessoalmente constatou quem? Kardec pessoalmente constatou. Isso ele vai citar no artigo Viagem Espírita em 1862, que foi publicado na Revista Espírita do ano de 1862, no mês de novembro. Allan Kardec já iniciava a revisão do conceito que se consolidou com o caso da senhorita Julie. Então, a partir daí, começou a mudar de ideia. E o mais importante foi diante dos fatos, os fatos que fizeram Kardec mudar de ideia. Para vocês terem ideia, somente sobre os processos de Morzine, ele fez 6 artigos. 6 artigos. Né? E ele foi pessoalmente em Morzine, aqui, ó, nesse pontinho vermelho aqui, ó. A Paris está aqui, ó, tá vendo? Paris está aqui, Morzine está aqui. E ele foi lá e viu. Então algo visto por ele, né? Ok? Mas vamos então ao caso da senhorita Julie, que é o caso mais interessante. Então, isso está publicado na Revista Espírita de 1863, no mês de dezembro. Um caso de possessão, senhorita Julie. Então, ele já está afirmando. Ele está afirmando um caso de possessão. Ele já afirmou que tem possessão. Né? Então, ele começa lá. Dissemos que não havia possesso no sentido vulgar da palavra, mas subjugados. Livro dos Médiuns, você lembra? Você acabou de mostrar. Retornamos sobre essa afirmação muito absoluta. Porque nos está demonstrado agora, aos fatos aí, que pode ali haver possessão verdadeira, quer dizer, substituição parcial, no entanto, de um espírito errante, ou seja, um espírito desencarnado, ao espírito encarnado. Então, aqui está registrado de forma clara e objetiva que Kardec mudou de ideia diante dos fatos. Isso aqui não há dúvida nenhuma, não tem que negar que a interpretação é equivocada do Paulo, porque não é, isso é claro, é claríssimo. Uhum. Eis o primeiro fato que é a prova disso. Então, é prova de quê? Que há possessão. Né? E que apresenta o fenômeno em toda a sua simplicidade. Aí vai fazer a narração seguinte. Várias pessoas achavam-se um dia na casa de uma senhora médium sonâmbula. De repente, esta, ou seja, a médium, tomou ares todos masculinos. Sua voz mudou. E, dirigindo-se a um dos assistentes, exclamou: "Ah, meu caro amigo, quanto estou contente de te ver." Surpreso, perguntou-se-lhe o que isso significava. A senhora retomou: "Como, meu caro, tu não me reconheces?" "Ah, é verdade. Estou todo coberto de lama. Sou Charles Z." A esse nome, os assistentes se lembraram de um senhor morto alguns meses antes, atingido por um ataque de apoplexia, que é AVC, né? Na beira de um caminho, tinha caído num fosso de onde se tinha retirado seu corpo, coberto de lama. Ele declara, então, o Charles, né, que querendo conversar com seu antigo amigo, aproveitou-se de um momento em que o espírito da senhora a sonâmbula, estava afastado do seu corpo para se colocar em seu lugar. Então, não tem 2 espíritos no mesmo corpo. O da média saiu, ficou, vamos dizer assim, ao lado, e aí o outro veio e entrou, literalmente entrou no corpo dela e usou e começou a falar pelo corpo dela. Continua o relato. Com efeito, tendo se renovado essa cena vários dias seguidos, então são várias comunicações do Charles, a senhora A, que é a médium, tomava cada vez as poses e as maneiras habituais do Charles. Então, ela se comportava como se fosse ele mesmo. Os trejeitos, a gesticulação, a voz.
e tudo, né? Virando-se sobre as costas da poltrona, cruzando as pernas, roçando o bigode, passando os dedos sobre seus cabelos, de tal sorte que, salvo o vestuário, poderia crer ter o São Charles diante de si. Então era o retrato do cara, né? Não fosse a vestimenta, né, da mulher, o resto era tudo ele, era o cara, né? No entanto, não havia transfiguração, como vimos em outras circunstâncias. Então, neste caso, com a senhora A, não havia transfiguração. O que seria a transfiguração? A fisionomia do espírito sobrepor ao corpo físico do médium. Então, quem olhar vai ver mais a fisionomia do espírito do que o corpo do médium. É mais ou menos por aí. Ele vai fazer isso usando o perispírito dele, é óbvio, né? Então, o perispírito do espírito manifestante sobrepõe ao corpo físico de tal forma que quem olhar vê o perispírito do espírito e não o corpo do médium. Ficou claro? Bom, então, eis algumas das suas respostas. Então, eles vão estabelecer um diálogo com Charles. Vamos lá. Uma vez que tomaste posse do corpo da senhora A, poderias ali ficar? Não, mas isso não é a boa vontade que me falta. Quer dizer, ele estava querendo ficar, mas não podia, né? Por que não podeis? Porque seu espírito está sempre preso a seu corpo. Se eu pudesse romper esse laço, pegar-lhe-ia uma peça. Porque o espírito médio, ao afastar, ele não se desliga totalmente do corpo. Ele fica ligado através do cordão fluídico, cordão de prata, né? Então, ele mantém a ligação ainda com o corpo. Se desligar, morreu, é só outro corpo. Esse aí ele não volta mais, né? O que fez durante esse tempo o espírito da senhora A? Eita, de novo, outro errinho. Ou seja, quando estava comunicando, o que está fazendo o espírito da média? O que está fazendo? Estava lá ao lado, me olhava e ria de ver-me neste vestuário. Que vestuário? No corpo da mulher. Então, está aí um relato simples, claro e objetivo de que o espírito de Charles usou o corpo da médium senhora A e, através dele, se manifestou, sem dúvida alguma. Bom, aí Kardec comenta. A possessão é a que evidente e ressalta melhor dos detalhes que seria muito longo reportar. Então, tem muito detalhe que não vai, porque não vale a pena, mas a possessão é evidente, é clara, é objetiva. Então, ele não está supondo, ele está afirmando. Aí diz, mas é uma possessão inocente sem inconveniente. Não ocorre o mesmo quando ela é o fato de um espírito mau e mal intencionado. Pode, então, ter consequências tanto mais graves quanto esses espíritos sejam tenazes e que se torna, frequentemente, muito difícil livrar deles o paciente do qual se fazem vítima. Então, no caso de obsessão e com a incorporação, realmente não é fácil se afastar com a entidade. Digo eu, com um caso que eu vi lá na minha frente, que eu contei lá atrás. Né? Mas, ao final, arremata Kardec o seguinte: podemos observar o fenômeno nos mais minuciosos detalhes, fenômeno no qual reconhecemos imediatamente uma analogia completa com os dos processos de Morzine. Então, ele faz uma ligação com os processos de Morzine que ele tinha ido e visto. Então, não é só o caso da senhorita Júnior que trata de possessão. Aqui ele está tratando como possessão os de Morzine também. O caso que aconteceu na cidade de Morzine também. Né? Então, evidentemente, apenas nos fatos é que se pode assentar uma teoria sólida. Fora disso, só haverá opiniões e sistemas. Quando constatados, os fatos são argumentos sem réplicas, cujas consequências, mais cedo ou mais tarde, terão de ser aceitas. Fala de Kardec. 99 fatos por 100 podem ser falsos ou imitados, mas um único fato, bem constatado, desmancha todas as negações. Por que eu estou colocando isso? Porque estou querendo chamar a atenção de vocês para um detalhe muito importante, que não pode passar despercebido. Prestem atenção. Kardec, quando ele muda de ideia, ele vai contra a opinião dos espíritos superiores que está lá no Livro dos Espíritos.
Porque lá no livro dos Espíritos, os Espíritos falaram que não há possessão. E ele, diante dos fatos, não, tem possessão sim. E aí? Nós ficamos ouvindo os Espíritos e dando valor para tudo, mas será que tudo que fala é verdadeiro? Está aí. E pouca gente já percebeu isso no Kardec, isso aqui que eu estou falando. Né? Bom, aí Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai falar do tema reconciliação com os adversários, ele falou, ó, ele vai usar o termo subjugação e possessão. Ora, ele tinha falado que era possessão, que a possessão era que subjugar, o possesso era subjugado. Aqui está usando os dois termos, porque já está aplicando a nova ideia, o novo conceito dele. Ok? Esse aqui é só para registrar isso. Lá na Revista Espírita de 1864, no artigo Resumo da Lei dos Fenômenos do Espírito, que acabou de ser uma publicação, um livreto separado, né, com esse título. Aí ele vai falar assim, igualmente com a ajuda do seu perispírito, o Espírito faz os meios de escrever, falar ou desenhar. Não tendo corpo tangível, então o Espírito não tendo corpo tangível, para agir ostensivamente, quando quer se manifestar, serve-se do corpo do médium, cujos órgãos se apoderar, tomar posse, que faz agir como se fosse o seu próprio corpo. Então ela toma posse daquele corpo e faz aquele corpo agir como se fosse o dele. Olha, gente. Está muito claro. E isso pelo eflúvio fluídico que derrama sobre ele. Né? Bom, aqui nós temos um caso que vai completar essa história do médium Sr. Morin, que era médium de corporação, literalmente corporação da Sociedade Espírita de Paris. Então, nós vamos lá. Revista Espírita de 1867, o artigo intitulado Entrada dos Incrédulos no Mundo dos Espíritos, do Dr. Glaudius, né? Então, Kardec vai fazer a seguinte consideração. Um médico, que designaremos sob o nome de Dr. Glaudius, conhecido de alguns dos nossos colegas, morreu há algum tempo de uma afecção orgânica que ele sabia incurável. Atraído, sem dúvida, pelo pensamento dos que o haviam conhecido e que desejava conhecer a sua posição, manifestou-se espontaneamente por intermédio de Sr. Morin, um dos médicos da sociedade, em estado de sonambulismo espontâneo. E eu já comecei a perceber, depois eu tinha até comentado com o Arthur, toda vez que fala assim, sonambulismo, nós temos aí um médium em corporação. Né? Verdade. E aí continua. Já várias vezes esse fenômeno se produziu por esse médium, então não é a primeira vez que esse médium dá esse tipo de fenômeno, e por outros adormecidos no sono espiritual. Então, por outros médios também. Então, aquilo era comum lá na Sociedade Espírita de Paris. Aí continua Kardec. O espírito que assim se manifestava apodera-se do médium, ou seja, apodera-se do corpo do médium, para ficar claro, serve dos seus órgãos como se ainda estivesse vivo, ó, gente. Está aí, ué, a possessão ou a incorporação. Então, não mais é uma fria comunicação escrita. Ó, uma fria comunicação escrita. Então, não é mais uma comunicação mente a mente. Né? É a expressão, a pantomima, a inflexão da voz do indivíduo. Ou seja, até a voz era idêntica do cara quando vivo. Então, aí voltamos à pergunta. Como é que uma comunicação mente a mente vai fazer o médium reproduzir a voz do morto? Só tem como reproduzir a voz se ele estiver usando o corpo do morto, do vivo, né? O morto usando o corpo do vivo, do médium. Né? Foi nessas condições que se manifestou o Dr. Glaucio sem ter sido evocado. Revista Espírita de 1867, aqui nós estamos no mês de agosto, agora em outubro, o artigo Os Adeuses, que tem uma nota de Allan Kardec em que ele explica o seguinte. Entre as comunicações obtidas na última sessão da sociedade, antes das férias, e interessante é isso, Arthur, eu não cheguei nem a comentar com você. Na Sociedade Espírita de Paris, eles tiravam férias. Eu não sei se era 30 dias, mas ficaram 30 dias, né? Para descansar, cada um passear e, né, tomar isso. Né? Então, isso é na Europa é comum, né? Mas aqui não, né? É reunião direta e reta, né? Aqui nós estamos falando mais das reuniões mediúnicas, tá, gente? Não da pública, né?
esta apresentou um caráter, então essa sessão apresentou um caráter particular que saiu da forma habitual. Então, saiu do comum, né, do habitual das reuniões. Então, o que aconteceu lá? Vários espíritos daqueles que são assíduos às sessões, e nelas se manifestavam algumas vezes, vieram sucessivamente dirigir algumas palavras aos membros da sociedade. Então, houve várias manifestações. Quem foi o médico? Senhor Mohan. Em sonambulismo espontâneo, olha de novo. Era como um grupo de amigos vindo se despedir e dar um testemunho de simpatia no momento da partida. Nós vamos sair de férias, beleza, dá sorte lá, vai viajar. Uma confraternização legal, né? Olha você ver. Olha lá. A cada interlocutor que se apresentava, ou seja, a cada espírito que se manifestava, através do Som Mohan, o intérprete mudava de tom. De tom de quê? De voz. Mudava o tom da voz. Olha, se isso é mental, como é que o cara vai mudar tom de... Né? Não tem jeito. Né? De postura, de expressão, de fisionomia. E pela linguagem se reconhecia o espírito que falava antes que fosse nomeado. Então, antes de ele falar assim, eu sou futal, eu já sabia que era pela forma de falar, pela voz, tudo. Reconhecia. Ele estava sempre manifestando aí, né? Na sociedade. Aí continuou lá. Era bem ele que falava, servindo-se, falava como? Servindo-se dos órgãos de um encarnado e não o seu pensamento traduzido. Então está falando que essa comunicação aqui, que ocorre, essas comunicações que são várias, não é mente a mente. Está aqui muito claro. Sim. Né? Mais ou menos fielmente dando passagem por um intermediário. Também a identidade era patente. E salvo a semelhança física, tinha-se o espírito como quando vivo. Então, tudo, né, parecia o espírito. Depois de cada locução, o médium permanecia uns minutos absorvido, então saía um espírito, vamos dizer assim, e entrava o outro. Né? Ele ficava lá paradinho, lá, esperando, entrava outro. Olha o termo que o Kardec vai usar. Era o tempo da substituição de um espírito por outro. Substituição, como assim? Saía um espírito do corpo do Som Mohan, entrava o outro espírito no corpo e vai lá. Tá aí. Depois, retomando pouco a pouco assim, retomava a palavra num tom, no outro tom. Então, aí mudava de tom à medida que os espíritos se manifestavam. Tá aí. Sim. Né? Revista Espírito de 1869, que já tinham publicado a Gênesis, né, que é 68, né, já fevereiro, janeiro de 68. Então, fala a respeito de um espírito que não acreditava ter morrido, mas apenas sonhando. Né? Esse é o grande problema. Né? O cara acha que morrer não vai ter nada do lado de lá, ele se vê num corpo igual que ele tinha, e diz, eu não morri, cara, eu estou sonhando. Então, vejamos o trecho do relato. Na sessão da Sociedade de Paris de 8 de janeiro, então de 1869, né? O mesmo espírito veio se manifestar de novo. Então, é a segunda vez que ele manifestava, pelo menos a segunda vez, né? Não pela escrita, mas pela palavra, em se servindo do corpo do Som Mohan. Então, veja bem, nós temos um caso de incorporação, que é a verbalização. Mas a incorporação pode ser também da psicografia, do desenho e de outras mediunidades mais específicas, né? Em sonambulismo espontâneo. Olha, de novo, em sonambulismo, tudo, né? Ele falou durante 1 hora. Ele foi incorporado durante 1 hora. E isso foi uma cena das mais curiosas, porque o médium tomou a sua pose, seus gestos, sua voz, de novo, sua linguagem, ao ponto que aqueles que o tinham visto o reconheceram sem dificuldade nenhuma. Né? Então, como que o espírito vai se manifestar através de um médium de forma tão assim, clara e evidente, que o que muda é só a vestimenta, vamos dizer assim, né? Porque está em outro corpo, que todo mundo identifica. A voz é do cara mesmo, o gesto é dele. Ele tem que estar dentro do corpo do médium, não tem outro jeito. Né? Numa outra reunião, o Espírito deu sobre este fenômeno, então esse fenômeno que aconteceu lá do Espírito, a seguinte comunicação. Há aqui uma substituição de pessoa, uma simulação. O Espírito encarnado recebe a liberdade
ou cai na inanição. Inanição é ficar dormindo, sei lá, numa situação mais ou menos dessa, né? Digo, inércia quer dizer a contemplação daquilo que se passa. Ele está na posição, olha, cara, ele está na posição de um homem que empresta momentaneamente a sua habitação. Empresta momentaneamente. E que assiste às diferentes cenas que se realizam com a ajuda dos seus móveis. Então, o que dá a entender aqui? Que o espírito do encarnado, do médium, no plano espiritual, vê o que o espírito desencarnado está fazendo com o corpo dele. Ele assiste. Então, ele é consciente do lado de lá. Né? Se gosta mais de gozar de sua liberdade, ou seja, o espírito médium, ele pode, a menos que não haja para ele utilidade de permanecer como espectador. Então, se tem interesse de ficar ali vendo o que está acontecendo, ele fica. Senão, ele pode deixar o corpo dele sendo usado e dar uma voltinha por aí. Uhum. Não é raro que um espírito atue e fale com o corpo de um outro. Não é raro. E como está falando que não há possessão, meu amigo? Deveis compreender a possibilidade desse fenômeno, então que sabeis que o espírito pode se retirar com seu perispírito mais ou menos longe do seu envoltório corpóreo. Quando esse fato ocorre, sem que nenhum espírito disso se aproveite para ocupar o lugar, há a catalepsia. Né? Que provavelmente aqui seria a letargia, viu? Para falar a verdade. A catalepsia da aparência de morte, né? O Kardec, eu acho que faz uma confusão nisso. Quando o espírito deseja para ali se colocar para agir, toma um instante a sua parte na encarnação, une o seu perispírito ao corpo adormecido. Une o seu perispírito ao corpo adormecido. O que ele faz? Literalmente, entra no corpo do médium e passa a usar aquele corpo. Uhum. Desperta-o. Então, o corpo está dormindo, ele desperta, porque tem contato, né? E institui movimento à máquina. Que máquina? Ao corpo. Né? Mas os movimentos, a voz, não são mais os mesmos. Não são mais o mesmo por quê? Porque aquele corpo tinha a voz do médium, agora é a voz do espírito que se manifesta. Né? Porque os fluidos perispirituais não afetam mais o sistema nervoso do mesmo modo que o verdadeiro ocupante. Então, ou seja, o espírito está trabalhando diretamente com o órgão do coisa e não é mente a mente mais. Por isso que muda a voz, a gesticulação, tudo ocorre. Né? Essa ocupação jamais pode ser definitiva. Lembra que lá é temporária? Sim, é temporária. Seria preciso, para isso, a desagregação absoluta do primeiro perispírito, o que levaria forçosamente à morte. Ela não pode mesmo ser de longa duração, pela razão de que o novo perispírito não tenha sido unido a este corpo desde a sua formação. Não tem nele raízes, não estando modelado sobre esse corpo, não está apropriado ao desempenho dos órgãos. Então, como aquele corpo não foi moldado em cima daquele perispírito, então a ocupação do desencarnado é temporária. Por isso que ele não pode usar um corpo que não é dele, na verdade. Não foi feito para ele. O espírito intruso como assim? Intruso no corpo, né? Não está numa posição normal. Ele é embaraçado em seus movimentos e é porque deixa essa veste emprestada desde que dela não tenha mais necessidade. Então manifestou, mas lá fica aí, eu vou sair. Pronto, vai embora. Tá aí, gente. Então não vê quem não quer. Né? Bom, temos finalmente em A Gênese o registro da nova posição. Qual é o nosso problema? O nosso problema, caro amigo Arthur, é que, em geral, nós não lemos a revista espírita. E muito menos o livro A Gênese. Então, nós vamos ficar com as informações de o livro dos Espíritos e o livro dos Médicos, são as informações antigas ou o pensamento antigo de Kardec. E vamos jurar de pé junto que não há posse física. E vamos até, muitas vezes, brigar por isso. Tá certo? Então, vamos ver o que Kardec fala. Aí é no capítulo 14, quando ele trata dos fluidos. Eu não sei nem por que ele entrou com esse tema lá, porque eu vou falar num tópico obsessões e possessões, que não tinha nada a ver com o fluido, mas parece que tinha a preocupação de registrar essa nova posição. O ideal é que ele tivesse ido lá nas obras originárias e colocado um novo pensamento ou uma nota que mudou de ideia, que tinha no livro tal, ele colocou a nova ideia. Como ele não fez isso, então quem leu as duas obras
livro dos espíritos vem do médium, fica com aquela informação já antiquada, vamos dizer assim. Né? Foi superada adiante. Então, vamos lá. Kardec. Na obsessão, o espírito atua exteriormente com a ajuda do seu perispírito, que se identifica com o do encarnado, ficando este, afinal, enlaçado por uma como que teia e constrangido a proceder contra a sua vontade. Então, está falando da obsessão, é algo exterior. Então, o espírito de fora age sobre o médium. Na possessão, olha aqui, em vez de agir exteriormente, o espírito atuante se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado. Então, o que está falando? Não, na possessão é diferente. Não é exteriormente. Ele entra dentro do corpo do médium. Né? Substitui, né? Toma-lhe o corpo para domicílio, sem que este, no entanto, seja abandonado pelo seu dono. É a questão que tem que estar ligado, se desligar, morreu, né? Pois que isso só pode se dar pela morte. Sim. Continua Kardec. A possessão é sempre temporária e intermitente, porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar e a condição de um encarnado. Momentaneamente apossado do corpo do encarnado, o espírito serve-se dele, ou seja, do corpo, como se fosse o seu corpo. Fala pela sua boca, olha aí, fala pela sua boca, vê pelos seus olhos, age com seus braços, como o faria se estivesse vivo. Cara, mais claro do que isso, não tem jeito. Não é como na mediunidade falante da psicofonia, em que o espírito encarnado fala transmitindo o pensamento de um desencarnado. Então está aqui a prova concreta e real. E Kardec está falando, nem tudo é mente a mente. É Kardec que está falando, não sou eu. Não fica claro, não, Arthur? Muitíssimo claro, tá? Essa é a cereja do bolo, né? Esse trecho aí. Aí vem na Kardec. No caso da possessão, é o obsessor mesmo que fala e atua. Quem o tenha conhecido em vida, reconhece o seu jeito de falar, a sua voz, os seus gestos e até a expressão de sua fisionomia. A expressão, muitas vezes, quando há aquela transfiguração. A gênese. Então, aí está o nosso problema. Como eu disse, nós não lemos a revista Espírita, não lemos a gênese, ficamos batendo martelo em cima da posição anterior de Kardec. Né? Em resumo, temos a seguinte evolução do conceito de possessão. Aí eu fiz um quadro para tentar mostrar isso aí. Então, a evolução do conceito sobre a posse física do encarnado. Então, nós temos uma primeira fase. Essa primeira fase é a fase que os espíritos negam. E o próprio Kardec assume essa negação, né? Vamos dizer assim. Né? Então, nós temos lá na revista Espírita, no Livro dos Espíritos, na primeira edição, é a 1057, na segunda edição, em março de 1860, ele mantém essa posição. E no Livro dos Médiuns, de 1861, ele também mantém a posição. Não há posse física. E Kardec acompanha. Tá? Bom, a segunda fase é que eu digo que são os fatos que vão comprovar a possessão. Né? Então, nós vamos ver, novembro e dezembro de 1862, lá na Revista Espírita, ele vai falar dos processos de Morzine. Dezembro de 1863 e janeiro de 1864, ele vai relatar o caso da senhorita Jolie. Em abril de 64, no Evangelho segundo o Espiritismo, 2 vezes na Revista Espírita, no resumo das leis dos fenômenos do Espírito, ele vai usar o termo possessão. Ele falou que não tinha, mas passou a usar, então. Em fevereiro de 65, vai falar na Revista Espírita, vai falar dos processos de Morzine e dos processos de Tananarive. Em junho de 65, no que é o Espiritismo, no item 30, ele já vai falar na possessão. Tem uma edição da revista do que é o Espiritismo que ele não fala, tá? Numa edição, mas tem que ser essa edição. Eu não me lembro se é a terceira ou sexta edição do que é o Espiritismo. Mas nas primeiras ele não fala, não, tá? Então ele vai mudar, por incrível que pareça, ele vai mudar. Agosto de 67 vai contar o caso do Espírito Dr. Cláudio, do Espírito de Morin, e de 67 também os adeus ele fala a mesma coisa. E aí o registro
da nova posição vai aparecer em agênese, né? E, especialmente, a aplicação disso quando a gente faz a análise na Revista Espírita de fevereiro de 1869, quando a gente vê o relato da ocorrência com o médico Somaran, como que aconteceu o fenômeno. Então, aqui fecha toda a história do tema, né? Dentro da codificação. Né? Bom, levante-se em conta que em A Gênese este tema é tratado, ao se falar da obsessão, seria oportuno perguntar: a possessão é sempre uma obsessão? Vamos lá. Na obsessão, sempre existe a ação de um espírito malfeitor. A obsessão, sempre o espírito mal está querendo fazer alguma coisa de ruim. A possessão pode ser a ação de um espírito bom que quer falar: uai, peraí, então a possessão não é necessariamente uma obsessão. Se um espírito bom pode falar, né? E para causar maior impressão aos ouvintes, toma literalmente, está escrito, né, o corpo de um encarnado, que o empresta voluntariamente, como emprestaria uma roupa a um outro encarnado. Isso acontece sem qualquer perturbação ou incômodo. E durante esse tempo, o espírito encarnado se acha em liberdade, ou seja, porque está emancipado, né, do corpo, como no estado, até completa, né, como no estado de emancipação, e na maior parte das vezes ele se conserva ao lado do seu substituto. Substituto em quê? No corpo. Para ouvi-lo. Olha aí. Quando o espírito possessor é mau, o possessor é mau, as coisas acontecem de maneira diferente. Então, pode haver uma possessão com obsessão. Mas nem toda possessão é obsessão. Né? Ele não toma emprestado o corpo, apodera-se dele se o encarnado não possuir força moral para lhe resistir. Faz isso por maldade para com o encarnado, a quem tortura e martiriza de todas as formas, indo ao extremo de tentar eliminá-lo. O perigo da possessão está aqui. Sim. Seja por estrangulação, seja atirando-o ao fogo, ou em outros lugares perigosos. Olha para vocês verem que gravidade pode ser uma obsessão com possessão. Porque se o espírito está de posse do corpo do encarnado, ele pode pegar aquele corpo do encarnado e jogar na frente de um carro, por exemplo. E o carro passar por cima e o cara morreu. Obviamente que para essas coisas acontecer, a lei de Deus tem que permitir, né? Outros fatores. Mas, em princípio, ele pode fazer. Né? Ok? Autores espíritas clássicos e atuais. Vamos ver algumas opiniões. Gustavo Gelei, ele no livro dele, Resumo da Doutrina Espírita, ele vai falar o seguinte: a incorporação é um fenômeno segundo o qual o espírito toma posse do corpo do médium. Opa, mais claro que é isso, meu. E não apenas de um membro de um órgão. Então, dá a impressão, e aí também não saberia explicar como, que existe uma, como se diz, uma incorporação parcial. Em alguns casos de psicografia, por exemplo, tá? O espírito toma só o braço do médium e escreve por ele. É o que se percebe. Agora, para me explicar como que isso ocorre, não sei. Né? Aí, vem, ó, nesses casos, não é só a voz que fazem lembrar do morto. Aí, eu estou identificando a voz de novo também. Né? Reconhece também os gestos característicos que acompanham o discurso, as atitudes e a expressão geral da fisionomia. Em seu grau superior, o fenômeno da incorporação é também acompanhado de transfiguração, que nós falamos. O corpo e o rosto do médium sofrem modificações momentâneas, reais e não ilusórias, que os fazem parecer-se muitíssimo aos do defunto incorporado naquele momento. Leon Denis, na obra O Invisível, continuador de Kardec, né? Todo mundo sabe. Vamos lá. O estado de transe é esse grau de sono magnético que permite ao corpo fluídico exteriorizar-se, desprender-se do corpo carnal e a alma tornar a viver por um instante sua vida livre e independente. A separação, todavia, nunca é completa. Aí ele está falando de uma separação completa. A separação absoluta seria a morte. Separou, morreu, né? Que já foi falado lá atrás.
Um laço invisível continua a pender a alma ao seu invólucro terrestre, ao cordão fluídico, né? No corpo do médium, momentaneamente abandonado, pode-se dar uma substituição de espírito. É o fenômeno das incorporações. A alma de um desencarnado, mesmo a alma de um vivo adormecido, pode tomar o lugar do médium e servir-se do seu organismo material. Ou seja, então, ele está falando que, além de um desencarnado, uma pessoa viva pode usar aquele corpo e se manifestar por ele. Olha aí. Então, para se comunicar pela palavra, pelo gesto com pessoas presentes. Eu não sei, tá? Posso estar enganado, mas quando eu vejo o Divaldo Franco em algumas comunicações do Dr. Bezerra, cara, para mim baixou o espírito ali, meu. Não tem outro termo, não. Houve uma o cara muda de voz, dá um trancozinho e vai que vai. Entendeu? Inclusive, eu vi pessoas criticando, né, isso daí, mas é porque não entenderam o fenômeno, estão ainda agarradas à concepção de que a comunicação só pode se dar mente a mente. Não entendeu justamente isso que você está explicando aí. E isso, a mudança de fisionomia, a mudança de voz, assumir os trejeitos, desencarnado, isso é contra a vontade do médium. O médium não quer fazer, não adianta nada. Porque o espírito está agindo diretamente no corpo do médium, com o corpo do médium, e usando ele para fazer o que ele acha que é interessante. O encarnado, o máximo que pode fazer é vir lá ficar vendo o cara usar. O máximo que pode fazer é isso. Né? Aí continua na mesma obra. Indagam certos experimentadores. O espírito do manifestante se incorpora efetivamente no organismo do médium? Ou opera ele antes, à distância, pela sugestão mental, e pela transmissão de pensamento, como pode fazer o espírito exteriorizado do sensitivo? Um exame atento dos fatos, olha os fatos aí, nos leva a crer que essas duas explicações são igualmente admissíveis. No entanto, no movimento espírita, todo mundo fala que tudo é mental. Ele está falando que as duas são possíveis. Já vimos Kardec falando também que tem os dois. As citações que acabamos de fazer provam que a incorporação pode ser real e completa. É mesmo, algumas vezes, inconsciente. Quando, por exemplo, certos espíritos pouco adiantados são conduzidos por uma vontade superior ao corpo do médium e postos em comunicação conosco. Quando ocorre isso? Da zona mediúnica. Eles querem esclarecer o espírito e levar a força, quer queira, quer não, o seu livre-arbítrio depois eu te levou. E leva, e põe para falar e pronto. Enfim, de papo. Então, aí para ajudar, né? A fim de serem esclarecidos sobre sua verdadeira situação. Esses espíritos perturbados pela morte acreditam ainda por muito tempo depois pertencer à vida terrestre, não lhes permitindo seus fluidos grosseiros a entrarem em relação com os espíritos mais adiantados. Então, os espíritos superiores não conseguem se aproximar deles para esclarecer. Hoje, cara, você já morreu, pô, vamos vazar daqui da Terra. Eles não chegam, porque quando os espíritos de certa luz aproximam desses espíritos, eles que vazam, eles correm deles. Né? É muito claro então, isso. pelo que vemos, é importante numa reunião de esclarecimento ou de desobsessão, como alguns ainda dizem, termos médiuns de incorporação para terem condições de receberem esses espíritos pouco adiantados, não é isso? Exato. Né? Então, são levados ao grupo de estudo, os espíritos mais adiantados. Então, vamos lá. Não lhes permitindo seus grosseiro o entrarem em relação com os espíritos mais adiantados. Então, eles são levados aos grupos de estudo para serem instruídos acerca de sua nova situação, da sua nova condição. Né? É difícil, às vezes, fazer compreender que abandonar a vida carnal, o cara já morreu, mas não quer entender. Pô, né? A sua estupefação atinge o cômico quando, olha aqui, convidados a comparar o organismo que momentaneamente animam com o que possuíam na Terra. Então, o doutrinador vai assim, presta atenção no corpo que você está falando, pelo corpo que você está falando. Uai, não é meu, não, cara. Entendeu? Aí quem vai se tocar? Olha você ver. Né? Aí, então, eles são obrigados, diante disso, nós somos obrigados a conhecer o seu engano. Não se pode duvidar, em tal caso, na incorporação completa do espírito. Noutras circunstâncias, a teoria da transmissão à distância
parece melhor explicar os fatos, só para você ver que ele é muito consciente da situação. E vê os dois casos, né? As impressões oriundas de fora são mais ou menos fielmente percebidas e transmitidas pelos órgãos, ao lado das provas de identidade, que nenhuma hesitação permite sobre a autenticidade do fenômeno. A intervenção do espírito verifica-se na linguagem do sensitivo entrante, expressões, construções de frases, um modo de pronunciar que eles são habituais. O espírito parece projetar o pensamento no cérebro do médico, onde adquire de passagem formas de linguagem familiares a este. A esse aqui é o médico. O espírito passa o pensamento, o médico capta o pensamento e transmite da forma que ele acha conveniente com essas expressões dele. Desde que o teor seja o mesmo, né? O fundamento é o mesmo, não tem problema, isso não é um problema. Né? A transmissão se efetua, em tal caso, no limite dos conhecimentos e aptidões do sensitivo. Né? Em termos vulgares ou escolhidos, conforme o seu grau de instrução. Né? Daí, também certas incoerências que se devem atribuir a imperfeições do instrumento. Então, uma vez as coisas não estão batendo, não é o espírito que passou a informação, é o médico que não está. Tá? Ao despertar, o espírito médio perde toda a consciência das impressões recebidas no sentido de liberdade. Ou seja, o médico, como ele está fora do corpo, o cérebro físico dele não registra o que está acontecendo quando o espírito está usando o corpo dele. Então, quando ele vem, ele não dá nem fé do que está acontecendo naquele período que o espírito estava usando, falando, desenhando, sei lá o que for. Né? Do mesmo modo que não guardará o menor conhecimento do papel que o seu corpo tem desempenhado durante o transe. Não sabe nem o que o corpo dele fez naquele momento. Né? Mesmo que do lado de lá ele esteja consciente, como a consciência dele lá não tá atingindo o físico, ele não traz a lembrança. Ele pode até vir com certa lembrança, mas rapidinho essa lembrança some. É mais ou menos, a comparação que eu faço é mais ou menos quando você acorda de noite e fala assim, mas que sonho legal, não vou esquecer nunca. 3 minutos depois você não lembra do sonho nem a pau. Você pode fazer tudo isso, você não consegue. É mais ou menos isso que deve estar acontecendo, tá? Então, os sentidos psíquicos de que por um momento havia um readquirido da posse se extingue de novo. A matéria acende seu manto, a noite se produz. Toda a recordação se desvanece. Toda a recordação, então somos tudo, igualzinho que eu te falei do sono. O médio desperta num estado de perturbação que lentamente se dissipa. Então, assim, vamos dizer que ele fica meio perdido, assim, desorientado. Até que ele assume, né? Gabriel Delano, no livro Fenômeno Espírita. A mediunidade pela pena abrevia e simplifica as comunicações com os espíritos. Porém, há outro modo mais expedito, ou seja, mais rápido, né? Por meio do qual o espírito se apodera dos órgãos do médium, bem taxativo, e conversa por sua boca, como poderia fazer ele próprio se estivesse encarnado. Caimar chuta, que ele está como vive ainda, tá, gente? Nesse livro dele, Médios e Mediunidade, ele fala o seguinte: na mediunidade falante aqui seria psicofonia, tá? Usava muito esse nome antigamente, hoje nem usa mais. Verifica-se também casos de incorporação. Olha o Divaldo se encaixa aqui. O espírito médio se afasta um tanto do seu organismo para dar lugar a outro espírito que se utiliza do corpo, cara. Aí tá aí. Muito simples, né? Neste caso, há sempre inconsciência do médium. Então, o médium, como ele não está ligado no cérebro físico dele, ele não vai dar notícia de nada que está acontecendo, né? Porque cai em estado de transe. Então, está em estado, então, sabe nada. Vamos lá. Aqui nós temos um Dr. Hernando Guimarães Andrade, é um expoente do movimento espírita, um pesquisador assim, de mão cheia. Eu acho que é o único pesquisador brasileiro da reencarnação. Ele tem uma obra sobre a reencarnação no Brasil, e ele trabalhou muito com essa questão do perispírito e tal. Então, ele vai, nessa obra dele, falar de incorporação mediúnica. E vai montar um diagrama, vamos dizer assim, para explicar como que ocorre a manifestação. Né? Então, ele vai colocar aqui, a nossa esquerda aqui, estaria o que seria o médio, representaria o médio. Então, o corpo astral do médio se desloca do corpo físico. Tá? Aí vem o corpo, o espírito se desloca do coisa e vem e acopla no corpo do médio. Cara, tá aí.
Muito simples. Bom, depois que eu cheguei naquela conclusão de que poderia ser a possessão, que revi tudo, assim, puxa, agora não estou entendendo mais nada. Será que nas obras de André Luiz não fala nada? Será que eu passei batido? O que está acontecendo? Mas não é possível que não tenha nada lá. E aí fui obrigado a reler as obras de André Luiz, para ver se encontrava alguma coisa nela. Então, vamos ver o resultado. Livro dos Homínios da Mediunidade. Das considerações do instrutor Aulos a respeito do médium Antônio Castro, nesse livro, o que acontece? Um grupo de espíritos vão a uma reunião mediúnica, tem vários médios, e eles começam a escrever cada médium, particularidade dos médios. Então, nesse caso aqui, estão falando do médium Antônio Castro. 5 membros da reunião. Então, eram 5 médios, né, que participaram da reunião. Quando empresta o veículo a entidades dementes ou sofredoras, quando empresta, como assim? Empresta? Reclama-nos cautela, porquanto quase sempre deixa o corpo à mercê dos comunicantes. Ele empresta, não, fica tu aí que eu não tô nem aí, pode fazer o que você quiser. Aí, meu. Eu falei assim, cara, não é possível, tenta lá, eu não vi. Então, como eu estava comentando com o Arthur, é o seguinte, muitas vezes, como você adquire um novo conhecimento, e aquele conhecimento desperta um certo interesse, quando você vai ler outras obras, você começa a enxergar tudo que você não viu antes, porque você tem, né, um novo interesse. Né? Aí, descrever a ação do espírito desencarnado sobre a mulher a quem amava é uma obsessão. Né? O instrutor da aula, a certa altura, diz o seguinte: entretanto, adaptando-se ao organismo da mulher amada, ele passou a obsidiar. Nela encontrou um novo instrumento de sensação, vendo por seus olhos, aí a incorporação, ouvindo por seus ouvidos, muitas vezes falando por sua boca, e vitalizando com os alimentos comuns por ela utilizados. Então, aquilo que ela comia, ele pegava as energias. É um caso, está aqui. Na sequência da narrativa, vemos o processo de ligação desse espírito que está obsediando com a médium. Então, ele foi invocado, né, para manifestar na reunião. Então, vamos falar agora dessa ocorrência. Notamos que Eugênia, a alma, ou seja, a médium, o espírito desligou do corpo, né, afastou-se do corpo, mantendo-se junto dele à distância de alguns centímetros. Enquanto que, amparado pelos amigos que o assistiam, o visitante sentava-se rente, inclinando-se sobre o equipamento mediúnico, ao qual se justapunha, a maneira de alguém a debruçar-se numa janela. Nesses trabalhos, o médium nunca se mantém a longa distância do corpo. O que é justapunha? É unir-se. Uhum. Sobrepor-se, unir-se. Né? Tá aí. No livro Nos Domínios da Mediunidade, tem um capítulo intitulado Possessão. E aqui, o médium em questão, foco, né, seria a dona Celina. Vamos lá. A médium desvencilhou-se do corpo físico. Então, a médium saiu do corpo, né, do espírito da médium saiu. Como alguém que se entrega a sono profundo e conduziu consigo a aura brilhante de que se coroava. Então, dá a impressão, pela descrição, que a dona Celina já era um espírito, uma relativa evolução, para transmitir uma aura brilhante, né, nesse sentido. A nobre senhora fitou o desesperado visitante com manifesta simpatia e abriu os braços, auxiliando-o a senhorear o veículo físico. Então, em sombra. Em sombra porque não tinha ninguém nele, né? Quando se for atraído por vigoroso imã, o sofredor arrojou-se sobre a organização física da médium, colando-se a ela. A mediunidade falante em Celina era diversa. A senhorear, tomar posse do domínio, apoderar-se, a senhorear-se. Celina explicou bondoso, é sonâmbula perfeita. Olha, você viu que nós falamos de sonambulismo? Olha lá, sonâmbula perfeita. A psicofonia, em seu caso, se processa sem necessidade de ligação da corrente nervosa do cérebro mediúnico à mente do hóspede que ocupa. Ou seja, não é mente a mente.
sem necessidade de ligação, então não é mente a mente. A espontaneidade dela é tamanha na cessão dos seus recursos a entidades necessitadas de socorro e carinho, que não tem qualquer dificuldade para desligar-se de maneira automática do campo sensório, ou seja, ela tem uma facilidade muito grande de sair do corpo e deixar o corpo para ser usado pelos espíritos. Está aí. Perdendo provisoriamente contato com os centros motores da vida cerebral. Sua posição medianímica é de extrema passividade. Por isso mesmo, revela-se o comunicante mais seguro de si, na exteriorização de sua própria personalidade. Ou seja, não de falar e falar com mais facilidade, porque trabalhar com aquela média é fácil. Não é com o público, é muito fácil. É isso que eu estou falando. Isso, porém, não indica que a nossa irmã deva estar ausente ou irresponsável. Junto do corpo que lhe pertence, então ela estava fora, estava junto, age na condição de mãe generosa, auxiliando o sofredor que por ela se exprime. Então, ela também auxilia o espírito a usar o corpo dela e fica dirigindo ele se não vai aprontar com o corpo dela, para ela poder interferir. Qual se for ágil, frágil, protegido de sua bondade. E por essa razão que o hóspede experimenta com rigor o domínio afetuoso da missionária. Então, ele se sente dominado. Então, ele não pode fazer muita coisa com o corpo dela. Por quê? Ela tem cedência moral. Se não tivesse isso, não conseguia nada. Né? Ok? Entendemos que neste livro há algo cujo entendimento comum parece não refletir o que o autor quis dizer. Daí ser visto como contrário a essa possibilidade de possessão. Trata-se destes dois trechos de uma pressão do instrutor Albério, no livro Nos Domínios da Mediunidade. Então, o primeiro está lá na página 15, que diz o seguinte: precisamos considerar que a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Então, e a outra, achando-se a mente na base de todas as manifestações mediúnicas, quaisquer que sejam os característicos em que se expressam. Então, a mente permanece na base, a mente é a base, então, é mente a mente. A conclusão que tiraram foi essa. Como diz o outro, não é bem assim. A mente produz tudo. É a mente que produz qualquer fenômeno mediúnico. Isso é indiscutível. Mas as mediunidades ou as manifestações nem sempre correm mente a mente, ou seja, telepatia, transmissão de pensamento a pensamento, como até o próprio Kardec declarou. Ficou claro? Então, se a mente, sim, porque é a mente de um desencarnado que está produzindo fenômeno, qualquer que seja, é a mente que produz. Agora, é comunicação mental? Não. Nem todos são comunicações mentais, ou telepatia, ou transmissão de pensamento, ou transmissão de mente a mente. Pode escolher. Né? Então, este é o grande problema. Né? Então, veja bem, no livro dos Domínios Missionários da Luz, nós vamos ter um capítulo 16, qual o título? Incorporação. Ué, cara, mas falou que não tinha. Não é? Tudo é mente a mente, pô. Enquanto Alexandre ouvia em silêncio, o simpático colaborador prosseguiu depois de ligeira pausa. Estimaríamos receber a devida autorização para trazê-lo. Poderia incorporar-se na organização mediúnica de nossa irmã Otávia e fazer-se ouvir de algum modo diante dos amigos e familiares. Aí o texto avança um pouquinho e diz para ele assim: ouça, porém, meu amigo. Aí ele está falando por quem vai manifestar. Tornou Alexandre sereno e enérgico. É indispensável que você medite sobre o acontecimento. Ou seja, preste atenção no que vai acontecer. Olha com carinho. Lembre-se de que você vai utilizar um aparelho neuromuscular que não lhe pertence. Ou seja, você vai usar o aparelho, o corpo da médium, não é o seu. Nossa amiga Otávia servirá de intermediário. Terminada a oração e levada a efeito o equilíbrio vibratório do ambiente, com a cooperação de numerosos servidores do nosso plano, Otávia foi cuidadosamente afastada do veículo físico, no sentido parcial, porque total morreu, né?
Aproximando-se Dionísio, que também parcialmente começou a utilizar essa possibilidade dela. Otávia mantinha a reduzida distância. A reduzida distância como assim? É porque o espírito dela afastou do corpo, né? E ficou a reduzida distância do corpo. Mas com poderes para retomar o corpo a qualquer momento, no impulso próprio. Então ela ficava vigilante. Ó, se der zebra que eu vou, então meu corpo de novo, né? Quando guardando relativa consciência do que estava correto. Consciência do lado de lá, ela tinha consciência. Que eu já expliquei. Quando ela vem para cá, ela não lembra que o cérebro físico não registrou. Enquanto que Dionísio conseguia falar de si mesmo. Mobilizando, no entanto, potências que não lhe pertenciam. Quais as potências que não lhe pertenciam? O corpo da médium. E que deveria usar cuidadosamente sob o controle direto da proprietária legítima e com a vigilância afetuosa de amigos e benfeitores, que lhe fiscalizavam a expressão com o olhar, de modo a mantê-lo em boa posição de equilíbrio emotivo. Dionísio era um elemento que daria às faculdades de Otávia, as faculdades, então, ao corpo, né, toda, utilizando-as na produção dos valores espirituais, que ele era o característico. Então, ele passava aquilo que ele estava sentindo. Mas, naturalmente, subordinado à média, então era controlado pela média, sem cujo crescimento mental, fortaleza e receptividade não poderia o comunicante revelar os caracteres de si mesmo perante os assistentes. Então, com a ajuda da própria evolução da média, ele conseguiu se expressar da forma mais clara, mais fluida, mais tranquila. Se fosse o outro médio, talvez eu não conseguiria. Né? Por isso mesmo, logicamente, não era possível isolar por completo a influenciação de Otávia, vigilante. A casa física era seu templo, que urgia defender contra qualquer expressão desequilibrante. E nenhum de nós, os desencarnados presentes, tinha o direito de exigir maior afastamento, porquanto lhe competia guardar as suas potências fisiológicas, que é o corpo físico, e preservá-las contra o mal, perto de nós outros, ou à distância de nossa assistência afetiva. Fantástico. Então, tá tudo lá em André Luiz, e eu não sabia, viu? Eu não sabia de nada. Aí nós temos aqui a Federação Espírita do Estado de São Paulo, tem uma apostila, né, chamada Curso de Educação Mediúnica, são das aulas ministradas, né, e acabaram virando uma apostila. Tem um programa do primeiro ano, do segundo ano. Então, no programa do segundo ano, que é a 18ª aula, ela tem um título, ó, obsessão simples, fascinação, subjugação e possessão. Mas Kardec falou que não tinha possessão, né? Aí, então, nesse livro, eles vão citar justamente a opinião de Kardec sobre a possessão, citando aqui o que eu citei da Gênese. Então, não foi só eu que vi isso, não. Tá certo? Né? E a conclusão que eles chegaram, né? Porque é uma equipe, né, que fez esse trabalho. Em síntese, pode dizer que na obsessão, o espírito atua externamente por meio do seu perispírito. E na possessão, faz domicílio no corpo encarnado, que excede seu corpo voluntariamente, como no caso da senhorita Jolie, ou involuntariamente, quando o possessor é um espírito mau, ao qual o possesso não tem força moral para resistir. Resumiu tudo que Kardec falou aqui. Muito bom. Fantástico. O pessoal da FEB foi muito feliz ali, né? A União Espírita Mineira é a federativa de Minas. Então, aqui não tem Federação Espírita, não sei, tem União Espírita Mineira. Né? E ela publicou um livreto que tem um título de Mediunidade, no ano de 1983, que pertence à série Evangelho e Espiritismo. Então, vamos transcrever de lá, assim. É a questão 8. Qual a condição do médium na psicofonia consciente, na inconsciente, na semiconsciente e na inconsciente? Na psicofonia consciente, o espírito comunicante transmite telepaticamente, às vezes à distância, as suas ideias ao médium e as retrata com suas próprias palavras. Então, aqui é mente a mente. Aqui é mente a mente. Na semiconsciente, o espírito comunicante, através do perispírito do médium, entra em contato com este, atuando sobre o campo da fala e outros centros motores. Então, aqui pode ser ter as duas coisas juntas.
né? Ou uma incorporação parcial da mão, da fala, sei lá. Aqui não fica muito claro. Agora, na inconsciente, afasta-se o espírito do médium do seu próprio corpo, que mais livremente é utilizado pelo comunicante. Está claro, né? Quando há inteira confiança entre ambos, é como se o médium entregasse um instrumento valioso nas mãos de um artista. É mérito que o valoriza. Se o comunicante é rebelde ou perverso, o médium, embora afastado, age na condição de um enfermeiro vigilante a controlar o doente. Então, nós temos duas instituições falando a mesma coisa. Né? Bom, aqui é a última obra que eu consegui pegar sobre o tema. É uma obra que eu comprei recente. E aí vem coisas aqui das colunas também, que acabei tendo que acrescentar lá, que eu vi aqui. Então, este livro, que o título é Uma Olhada no Além, esse livro foi recebido mediunicamente por Joseph Ruloff, em 3 partes. Entre o ano de 1932 a 1936. A primeira edição da primeira parte apareceu no ano de 1933. A da segunda parte em 1935 e a da terceira em 1936. Por que eu fiz questão de trazer isso aqui? Para mostrar que isso é coisa... nós estamos vendo coisas hoje, não é coisas antigas que Kardec interpretou mal. Ok? Fora Leon Denis, que também estava mais ou menos depois de Kardec, Gustave Gelei e outros mais. Né? Então, nós estamos aqui falando de uma obra de 1930 e poucos. Então, vamos lá. Joseph Ruloff era chamado de André. Na obra, colocaram o nome dele de André. Neste livro, também vários outros nomes e circunstâncias foram levemente alterados. Então, eles mudaram os nomes só para não identificar as pessoas. Então, o médium tinha o nome lá na obra de André. Bom, dele tomaremos algo sobre médios de pintura mediúnica ou psicopictográficos. Vamos lá. Neste momento, levei uma situação de transe e agora não é ele quem fala para vocês, mas sou eu, Alcar, o seu líder, ou seja, o mentor dele, o corpo dele está falando, de quem ele já lhe contou muito. Olha o que fala. O Espírito está falando. Eu tomei posse do corpo físico para desenhar através dele e falar com vocês. Agora, André, que é o médium, né, está em transe, assim como nós o denominamos. Isso significa que o seu próprio espírito está fora do corpo e que eu, como espírito, que já morri há muito tempo na Terra e que agora, vivendo no além, tomei o seu corpo físico. Né? Então, veja bem. Eu já presenciei pintura mediúnica. Há um tempo atrás, eu ia sempre aí a Chile, na cidade de Poços de Caldas, tinha um evento lá, e sempre eles levavam o médium Zé Medrado. E ele, no último dia, ele fazia pintura mediúnica ao vivo. Fantástico. Os quadros que saem em questão de 5 minutos, quando é mais delicado é uns 15 minutos, mas é muito rápido. E talvez você não pode nem falar que desenha, não. Espalha tinta na tela, porque nunca vi. É espalhar tinta mesmo. Não tem, é coisa de louco. Né? Então, veja bem, como é que um espírito vai agir, vai fazer um cara desenhar que não sabe desenhar, tendo as características principais da forma que ele pintava quando vivo? Mente a mente. Eu, um tempo atrás, eu fiz um levantamento dos pintores que manifestaram para o Zé Medrado. Eu nem lembro quando que eu fiz isso, mas só lembro que eu consegui levantar 36 pintores. Ora, os pintores têm uma característica, têm um motivo. Um gosta de pintar paisagem, outro de fruta, outro só de mulher pelada, e vai por aí afora. Né? Cada um tem o seu jeito. Então, como que uma pessoa só vai ter tudo isso só ela? Não tem jeito. Não tem como. Nenhum gênio.
Porque muitas vezes cada pintor já é um gênio por si. Já é um gênio por si. Então, isso, a gente, analisando friamente, a gente vai perceber que a melhor forma do autor espiritual reproduzir a sua obra é, literalmente, entrar no corpo do médium e agir com o corpo do médium. Exatamente como o Espírito está falando que fez com esse médium aqui. Ok? Aqui temos a lista das obras que nós pesquisamos para fazer este estudo, tá? Aqui o resto das obras, nossas imagens que nós usamos, mais imagens. E esse texto, na versão bem anterior, na versãozinha bem pequena, foi publicado no livro O Consolador, no mês de abril e maio de 2011. Foi publicado na revista Espiritismo e Ciência em maio de 2009, em junho e em julho. São 3 partes. Isso é importante porque eu acredito que se não tivesse coerência, eles não iam publicar. O cara não vai publicar um livro para queimar o filme dele, né? Pode ser até mesmo que o pensamento nosso e o deles seja equivocado, tudo bem, mas eles tinham que analisar, né? E aí, finalmente, nós acabamos fazendo esse e-book, que tem tudo aí que nós falamos e muito mais coisa, né? Que pode ser baixado diretamente no meu site, entrar no meu site lá, paulosnetos.net, entra na categoria e-book lá, põe na lista lá, você baixar, pode baixar de graça, use e abuse, sei lá. O site é esse, então, para ficar mais fácil. E aí também deixamos o nosso e-mail, por isso que alguém depois quiser entrar em contato conosco, estaremos às ordens. Então é isso aí, cara Arthur. Maravilha, Paulo. Hoje nós tivemos alguns contratempos. Sem som, sem som. Sem som. Oi? Eu tô com o som aqui, sem ok. Tô com um probleminha aqui. Deixa eu ver aqui. Ih, caiu, voltou. E agora? Voltou ou não? Seu som não está saindo, Arthur. Então, faz o encerramento. Bom, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Tem uma pergunta aqui, eu vou ver aqui se tem antes alguma coisa. Deixa eu ver uma coisa. Amélia, boa noite, Pós de Caldas, Chile. Um dia eu volto aí, viu, Chile? Marlene, parece que não conseguiu, Chile. O Rai TV está falando, pode estar havendo problemas em algumas regiões. Então, o problema pode ser pelas regiões, não é problema nosso, né? Das regiões. A internet muitas vezes fica instável, então o bicho pega. Pode ser o caso do Arthur agora. Aí, travou aqui. Bom, deixa eu ver aqui. É isso que eu ia falar. Mas tem uma pergunta aqui de quem? Hugo Novaes chegou. Da Melissa, ela pergunta o seguinte: por que só os maus espíritos obsedeiam os encarnados? A obsessão, Melissa, ela tem a característica seguinte, de que os espíritos que a provocam estão querendo prejudicar, né, as pessoas sobre as quais ela exerce a influência. Então, obviamente, tem que ser só por espíritos maus, né? Porque é bem característico, ou seja, os espíritos bons não provocam obsessão, não fazem obsessão, ou não obsedeiam ninguém. Então, se tem uma obsessão, fatalmente temos um espírito mal intencionado, que está querendo prejudicar o encarnado de alguma forma. Geralmente, em razão de desavenças pretéritas, momentos que em outras vidas eles criaram alguma desavença, alguma briga, um roubou o outro, um matou o outro, um adulterou com a mulher do outro, e vai que vai, e isso
tem um motivo, que agora o que se sentiu prejudicado no mundo espiritual tem um acesso ao psiquismo do encarnado, falou assim, agora, meu amigo, eu te peguei, agora você está roubado, e passa a agir. Como a mediunidade, segundo a forma que nós pensamos, todos nós a temos, vai variar o grau, então é muito difícil um espírito não conseguir provocar obsessão, ainda que só pelo pensamento. Mas é comum também os espíritos provocarem a obsessão, ou fazer a obsessão, melhor dizendo, através dos sonhos, provocando sonhos tipo pesadelos para a pessoa, dificuldade, porque no sonho, na verdade, o nosso espírito sai do corpo, né? E se o nosso espírito sai do corpo pela emancipação, nós caímos na dimensão espiritual, e justamente a dimensão que eles estão. E, de repente, aquele sonho, na verdade, não foi um sonho, foi uma realidade no mundo dos espíritos. Tanto é que, muitas vezes, a gente acorda mais cansado de como estava quando dormiu, porque passou a noite toda brigando. Coitado. Né? E isso, nós podemos passar a noite toda brigando, até com o vizinho, se você não gosta do vizinho, tá? Entre vivos também. Então, tem que tomar muito cuidado. Por isso que é importante o perdão. O perdão de tudo que se faz contra a gente, porque a gente não vai criar gerar, vamos dizer assim, um obsessor para amanhã querer nos aprontar. E não fazer mal para ninguém, também, que é a política que a gente deve agir, não fazer aos outros aquilo que não quer que faça para nós, que eles não façam para nós. Essa é a máxima de Jesus. Eu agradeço aí a participação de todos, e aí, desculpa aí, pessoal, pela internet, não foi culpa nossa, né? Mas, de qualquer forma, o programa vai estar disponível lá na página da Rai TV. O Arthur também sempre disponibiliza na página dele. Então, vocês podem, o que vocês perderem, podem assistir de novo. Se demorar muito tempo, vocês aceleram a velocidade, tá certo? Para gastar menos tempo. E, geralmente, dá para a gente escutar na boa com a velocidade acelerada. A gente acaba acostumando, né? E a gente até sente falta. Quando vai normal, a gente acha estranho, né? De tanto que fica acostumado. E, no mais, uma boa noite a todos, né? E até a próxima, se Deus assim o permitir. Bem, me escuta não, né? Sem som, né? Pode encerrar. Ok. Então, vamos encerrar.